Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de uma organela muito importante para a nossa sobrevivência, que é chamada de cloroplasto. Bom, para começar, vamos pensar na nossa forma de obtenção de energia. Temos duas formas, uma delas é a fotossíntese e outra é a respiração celular. Vamos começar a falar sobre a respiração celular. Na nossa última aula, nós falamos sobre a respiração celular, que é um processo que ocorre com o auxílio da organela chamada mitocôndria. Essa respiração ela vai acontecer em seres, basicamente em seres heterotróficos, e aí esses seres heterotróficos vão fazer a conversão da energia do alimento. O que ela faz? Ela pega a molécula de glicose pronta, mais a molécula de oxigênio e vai fazer uma reação química. Lembra lá que a gente tem essa glicose, ela no citoplasma, ela vai receber uma ATP e essa ATP vai quebrar a molécula de glicose em dois ácidos pirúvicos. Esses dois ácidos pirúvicos, né, ou piruvato, eles vão lá para a mitocôndria e lá ele vai passar por todo o processo lá do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória para poder fazer essa conversão da energia. E aí a gente vai ter como subproduto o gás carbônico que nós jogamos fora depois que a gente faz o processo de respiração, a água que a gente vai liberar aí no suor, na urina e ATP. A ATP também a gente vai gerar porque a gente utiliza essa energia de forma imediata. A fotossíntese. A fotossíntese ela ocorre onde? Em seres autotróficos. O que são seres autotróficos? São aqueles seres que produzem o seu próprio alimento. E aqui eu vou ter algas, plantas e alguns protozoários. E o que eles vão fazer? Eles pegam essa luz solar, essa luz que tem aí da irradiação solar que acontece no nosso planeta. E aí eles fazem a extração da atmosfera de uma molécula de gás carbônico, né, de CO2, e a molécula de água. A molécula de água ela pode ser extraída da atmosfera ou ela pode ser absorvida pelas raízes ali quando ela retira isso do solo. E o que esse cloroplasto vai fazer com esse material? Luz, gás carbônico e água. A luz solar ela vai eletrizar esses elementos químicos que vai reagir, eles vão reagir entre si e vai formar uma molécula de glicose, a molécula de oxigênio que a planta joga fora e nós capturamos, né, para o nosso processo de respiração, que a alga joga fora e nós vamos assimilar no nosso processo respiratório, e ATP para ela utilizar imediatamente. A planta, ao utilizar esse ATP, ela usa ali durante o seu processo metabólico. E aí ela armazena a glicose. A planta também usa glicose? Sim. Em momentos que ela não estiver fazendo fotossíntese, ela pode ir, por exemplo, à noite, quando não tem luz solar, ela vai pegar essa glicose e vai fazer a respiração celular e continuar o seu processo vegetativo normalmente. Os plastídeos ou plastos, que a gente chama de cloroplasto. O cloroplasto, basicamente, é esse verde que possui, é um plasto com a presença de clorofila. Clorofila é o pigmento que vai assimilar da luz solar a cor verde e é esse cloroplasto que vai fazer o processo de fotossíntese. Lembrando que são seres autotróficos que vão produzir. Ele pega o material inorgânico e transforma em orgânico. Ele pega água e gás carbônico e vai transformar em glicose. As plantas são fotoautotróficas, por quê? Porque elas vão pegar a luz como fonte de energia e vai utilizar toda essa luz. A fotossíntese ocorre em plantas, algas, protistas, que eu já falei que são esses elementos básicos. Então, são basicamente plantas, algas e protistas que vão realizar a fotossíntese. A clorofila vai estar presente em todos os tecidos verdes da planta, tá? Então, aí ela vai estar na folha, no caule quando ele é verde,
no fruto verde, nos detalhes verdes da flor. Então, qualquer uma parte dessa planta que tenha pigmentação verde pode sim realizar a fotossíntese. No entanto, as folhas são aquelas onde a gente fala que a fotossíntese vai acontecer por excelência, porque é um tecido preparado para a fotossíntese. E aí, lá no mesófilo foliar, a estrutura, a espessura, a forma da folha se direcionar ao posicionamento do sol faz com que essa fotossíntese seja feita com mais eficiência. E um ponto interessante é que, por exemplo, você pega uma célula típica. Deixa eu só. Então, se eu pegar aqui uma célula comum do mesófilo foliar, e aí ele vai ter entre 30 e 40 cloroplastos aptos a fazer fotossíntese. Então, é uma grande quantidade, por isso que nós temos essa boa movimentação de oxigênio na nossa atmosfera. Então, algas, plantas e protistas estão liberando oxigênio o tempo todo, porque existem aí não dá para te falar a quantidade, né? Milhares e milhares, de 30 a 40 cloroplastos por célula típica de mesófilo foliar, fazendo fotossíntese simultaneamente. Esse aqui é um desenho básico de um cloroplastos. Então, ele tem aqui a presença de ribossomos. Por que ele tem a presença de ribossomos na sua constituição? Porque teoricamente, com o cloroplasto, ela era uma célula inferior, ela era uma bactéria primitiva que adentrou numa célula mais evoluída e permaneceu ali por muito tempo, assim até os dias atuais, assim como a mitocôndria. Lembra lá que a gente tem lá aquela teoria da endossimbiose? Também o cloroplasto passou por esse processo de endossimbiose. Nós temos aqui a membrana externa e ela vai ter uma membrana interna. Então, essas duas membranas dá a entender cientificamente que esse cloroplasto ele passou por um processo de fagocitose. E essa fagocitose permitiu que o cloroplasto tivesse essas duas membranas, uma sobrepondo a outra. Por quê? Porque a bactéria já tinha a sua própria membrana e quando ela é fagocitada por uma célula mais evoluída, ela recebe a membrana plasmática daquela célula mais evoluída e ela permanece viva dentro dessa célula até os dias atuais. Ela vai ter o seu DNA próprio, circular, muito similar ao da mitocôndria. E aí a gente tem também os tilacoides. O que são os tilacoides? Os tilacoides são essas, como se fossem essas moedinhas aqui, ó. Cada moedinha dessa aqui, nós temos aqui esse que é o conjunto aqui, são os estromas. E o tilacoide ele vai estar aqui ligando uma pratinha dessa, né, uma moedinha dessa, na moedinha de baixo. Aqui, cientificamente, a gente chama de grana esse conjunto de moedinhas, né? Então, esse conjunto de moedinhas é uma grana. E tem os tilacoides de estroma também. Eu tenho aqui, cada uma dessas aqui eu chamo de estroma. E aqui, entre um conjunto de grana e outro conjunto de grana, eu vou ter os tilacoides de estroma. Que é um mais simples, né? Sem tantos detalhes, né? Membrana externa, membrana interna, grana, membrana de tilacoides, estromas e próprios tilacoides em si. A fotossíntese é um processo. O que é a fotossíntese, Elitânia? Sintetiza para mim, explica para mim qual é o conceito. É o processo de síntese orgânica realizado por vegetais, algas e alguns protozoários portadores de clorofila, que eles permite produzir os seus alimentos, utiliza-se da energia da luz. Elitânia, mas você tem uma lesma aqui, ao invés de um protozoário, uma alga? Sim, gente, isso aqui é um animal bem interessante, essa lesma do mar. Ela, ao comer, ela é uma lesma comum, normal. Ao comer algas, ela consegue assimilar os cloroplastos e ela começa a realizar fotossíntese também. Então, é um animal marinho muito interessante que os pesquisadores descobriram recentemente. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, só jogar lá no Google lá, lesma marinha que faz fotossíntese. Aí vocês vão encontrar detalhes
desse animalzinho. Essa aqui é uma planta, uma folha, né? Então eu peguei um pedacinho aqui do mesófilo foliar, eu estou mostrando aqui os estômatos. Quando esse estômato ele está aberto, ele vai liberar o oxigênio na atmosfera, libera a água na atmosfera e assimila, né? Permite a entrada de gás carbônico. Quando ele está fechado, isso não acontece, tá? E aí ele vai pegar, vai reter ali a sua água presa ali dentro. Então ele se abre, joga essa água fora e aí tem toda essa movimentação aí contínua e dependendo ali da necessidade da planta de liberar água, de armazenar água, ela abre ou fecha seus estômagos. Essa fotossíntese, ele acontece com o processo metabólico das células vegetais clorofiladas, onde o que? O gás carbônico, esse CO2, vai reagir com a água sobre a ação da luz e da clorofila. Então, essa luz faz com que haja uma reação química entre a água e o gás carbônico, formando a molécula de glicose. Então, eu falei para vocês lá no início que a gente tem os plastos, e aí o que faz fotossíntese é o cloroplastos. Mas e aí, Elitânia, tem outros plastos? Sim, gente, nós temos outros plastos. Inclusive, nós temos o cromoplastos, leucoplastos, e aí eu vou mostrar mais alguns para vocês. Então, essa é a classificação deles básica. E aí, eles vão depender do tipo de pigmento ou substância que ele vai acumular. Então, o cloroplasto, ele tem ali a pigmentação da clorofila, por isso ele é chamado de cloro. Cloro vem de clorofila. Os outros, né? O que são eles? A gente vai ver daqui a pouco. O cloroplasto. Vamos lá, quais são as pontuações que vocês precisam entender em relação ao cloroplastos? Realizam fotossíntese, porque eles têm clorofila. Estão relacionados à síntese de aminoácido e de ácido graxo também, então eles vão conseguir fazer essa síntese desses elementos em alguns momentos. São capazes de se mover no interior da célula. Então, a folha, o sol mudou de direção. A folha consegue mudar o posicionamento porque os cloroplastos eles vão se direcionando para melhor capturar essa luz. Também possuem carotenoides. Então, às vezes você tem uma folha ali um verde mais claro, acinzentado, amarelado. Você tem a presença de carotenoides, só que como os cloroplastos eles são mais evidentes, você acaba enxergando apenas a cor verde. Mas os carotenoides, eles podem ali estar escondidos junto com essa clorofila ali e assimilando outras cores além do verde. E os cromoplastos, né? O que esses cromoplastos fazem? Eles vão acumular os carotenoides, e aí a gente vai ter uma variação de cores acumuladas aí do laranja, vermelho, roxo, de várias tonalidades. E vai variar, a gente fala que varia do vermelho até o amarelo. Então, é o que vai colorir aí principalmente os nossos frutos e flores, mas também a gente tem folhas coloridas, amareladas, que tem a presença desse cromoplasto. E aí, a presença de carotenoides. Qual que é a função principal desses carotenoides? É fotossíntese? Não. Não vai ser basicamente a fotossíntese, mas sim a atração de polinizadores, de dispersores, atrai ali os insetos, a polinização zoocórica, atrai os animais que consomem aquele fruto. A maçã, quando está madura, ela está avermelhada, além do excesso de acúmulo de glicose, de frutose. Você tem frutos coloridos para chamar a atenção dos animais que o consomem e flores coloridas com um pouco de glicose ali, frutose ali no seu a gente fala que tem um melzinho da flor, né? Para poder assimilar para que esse néctar chame a atenção de alguns animais, para poder polinizar, fazer a polinização cruzada, para levar esse grão de pólen a vários locais. Os leucoplastos, quem são esses leucoplastos? Não possuem nenhum pigmento em seu sistema, às vezes ele pode ser só armazenador de substâncias, ou ele pode ser ali um cloroplasto jovem que ainda não recebeu a presença ali de luz nem nada, mas também ele vai receber outro nome lá na frente. E aí eu tenho, o nome dele vai depender daquilo que ele está acumulando. Eu vou ter os amiloplastos, que vai acumular amido,
os proteinoplastos, né, pelo nome, proteinoplastos, acumula proteína, os oleoplastos, que vai acumular óleo. Então, depende muito de cada tecido. Então, o nome desse leucoplasto vai depender das substâncias que vai ser encontrada em seu interior. Aí a gente tem os estioplastos. Quem são esses estioplastos? São plastos que ainda não estiveram expostos à luz e não acumularam substâncias ainda. Esse estioplasto, ele pode se tornar qualquer um desses três: cromoplasto, cloroplasto ou leucoplasto. Ele ainda é um jovem plasto que ainda não definiu a sua identidade. E aí ele vai ou estocar material, ou se tornar verde para fazer sua fotossíntese, ou vai ser um cromoplasto para pigmentação. O que vai defender, o que vai definir isso? O que vai influenciar na função desse plasto? O posicionamento dele, aonde ele está, onde está essa célula, onde surgiu esse plastídeo. Então, se é na folha, se é no fruto, se é... Então, depende de onde ele surgiu, ele vai ter essa função específica ali nesses locais. Os platídeos exibem uma considerável facilidade de se converter-se em diferentes tipos. Ele pode ser um leucoplasto, e aí de repente ele começa a ficar maduro, e aí ele vai assimilar os cromoplastos também. Além de ter ali um amido, ele vai ter também uma coloração. Ele era um cloroplasto, e aí quando o fruto amadurece, ele se transforma num leucoplasto, assimilando ali, armazenando ali alguma substância. Então, ele tem essa mobilidade de se reverter. E a fotossíntese, ela ocorre em duas etapas. Essas duas etapas eu vou passar para vocês aqui por alto, e aí depois vocês vão ver lá na disciplina de fisiologia vegetal, detalhadamente o que é essa fase clara e fase escura da etapa fotoquímica e química da fotossíntese. Bom, nessa primeira etapa aqui, a gente tem aqui a etapa fotoquímica, etapa 1, que a gente chama também de fase clara. Nessa fase clara, há a necessidade da presença de luz, e aí aqui vai acontecer a fotólise da água e a fotofosforilação. A água que ela vai ser quebrada em oxigênios, você vai ter a liberação desses hidrogênios, e aí eles vão ser capturados ali pelo NAD. Aí ele era um NAD, ele se transforma em NADPH2 e vai utilizar esse material. Ela guarda esse material para ser usado depois na etapa química ali 2. A outra parte que a gente tem é a fotofosforilação, onde você tem um ADP, uma adenosina de difosfato, mais uma outra molécula de fósforo que vai se transformar em ATP. Você já tinha um ADP, uma adenosina de trifosfato ou de difosfato, né, com D. E aí você consegue capturar mais uma molécula de fósforo, e essa junção do ADP com outra molécula de fósforo, com a presença de luz, você faz uma molécula de ATP. E aí a gente chama isso de fotofosforilação, que é a etapa fotoquímica. Precisa de luz para que haja a fotólise da água e a fotofosforilação. E aí na fase de escuro, não precisa mais de luz para que aconteça. Você pega o gás carbônico, ele vai ser reduzido à glicose, e aí esse NADP que foi capturado lá na fase clara, ele entra com reação endotérmica para poder fazer a modificação. É esse NAD que traz a energia para que ocorra a reação química do gás carbônico em molécula de glicose reagindo com a água. E isso acontece lá dentro do estroma, tá? A etapa fotoquímica vai ser aqui nos tilacoides, e aí você tem aqui no estroma acontecendo essa reação, essa etapa 2 aqui, que vai ser só a utilização dos elementos da fase clara para que haja a formação da molécula de glicose. Ponto de compensação. O que é esse ponto de compensação? É o momento em que as taxas de fotossíntese de uma planta é igual à taxa de respiração. Então, toda a glicose que ela fabrica no seu desenvolvimento, ela vai utilizar em momentos que não há presença de luz solar.
ou seja, então ela tem um equilíbrio. A taxa de respiração é igual à taxa de fotossíntese. Então a gente chama, que a gente fala que ela tem um ponto de compensação. É igual, ela não vai ter excedente de elementos químicos. Tudo isso ela vai usar no seu processo vegetativo. E aí a planta consegue ter esse ponto de compensação. O que nós vamos utilizar da planta? Nós pegamos essa planta que está ali em equilíbrio, que produziu glicose, e nós assimilamos isso. Quando nós assimilamos esse elemento formado, né, a glicose gerada pela planta, nós não usamos toda a sua energia. Por quê? Porque a planta já utilizou parte dessa energia. A gente vai usar parcialmente a energia produzida pela planta ou por um outro animal. Na natureza, quando a gente estuda lá em ecologia, a gente fala também que na natureza pode haver esse equilíbrio entre a taxa de respiração e a taxa de fotossíntese, em que a cadeia trófica está em equilíbrio, animais e plantas conseguem produzir e consumir tudo aquilo que é emitido ali naquele ambiente. E aí a gente trabalha muito a questão do equilíbrio ambiental para pensar que a quantidade de elementos produzidos pelas plantas no processo de fotossíntese também é assimilado ali por seus animais e pelas próprias plantas numa floresta tropical que está em equilíbrio. E aí acaba não tendo excedente para jogar na atmosfera. Quem faz esse excedente acaba sendo as algas lá nos mares, porque as algas elas não vão ter ali, elas têm um índice menor desse ponto de compensação. Então a taxa de fotossíntese delas é muito maior do que a taxa de respiração. E aí elas conseguem mandar muito mais oxigênio para a atmosfera do que as nossas florestas. Esse aqui é uma planta, só para mostrar para vocês aonde acontece cada uma dessas coisas. Aqui eu tenho um mesófilo foliar. Uma célula da folha eu tenho aqui vários cloroplastos. Um cloroplasto em corte, né? Aqui está mostrando um grano em corte, né? Aquele conjunto ali em corte. Aqui as membranas dos tilacoides ligando. Aqui cada um dos tilacoides. E dentro dessa membrana aqui é onde tem aqui o fotossistema. Nesse fotossistema é onde vai acontecer aquela primeira etapa lá, onde você tem a fotólise da água e a fotofosforilação. Essa aqui é a nossa famosa molécula de clorofila, tá? Essa aqui é a molécula de clorofila. Bom, perguntas, dúvidas, mande para mim na aula online, aqui eu vou estar à disposição de vocês, e pode mandar aqui também no vídeo ou lá no fórum da nossa plataforma.